Rapaz, nunca um cafezinho foi tão badalado e tão aguardado, hein? Sempre no cafezinho surgem boas conversas. O próprio Expediente Futebol aqui, muitas vezes, ele é feito na hora do cafezinho, a gente troca ideias, tem assuntos surgindo. Mas você participou do cafezinho com o Marcos Braz e ele falou bastante, né, Álvaro Loureiro? Bem-vindo! Olá, João, muito boa noite para você, muito obrigado, boa noite para todo mundo que nos acompanha no Expediente Futebol. É isso, estamos aqui no CT Ninho do Urubu acompanhando o primeiro dia de trabalho do Flamengo na temporada 2020. É claro que as principais estrelas do Flamengo ainda não se reapresentaram, ganharam um período de férias um pouco maior por conta da disputa do Mundial de Clubes da FIFA no Catar no mês de dezembro. Então, se reapresentou um grupo de 27 jogadores jovens, formados na base do clube. Esses jogadores estão trabalhando sob o comando do técnico Maurício Souza, técnico da equipe sub-20 do Flamengo, e essa equipe vai representar o Flamengo na Taça Guanabara no início do Campeonato Carioca. Mas é claro que o grande assunto do dia aqui no CT Ninho do Urubu foi a crise política, deflagrada aí com o anúncio da não renovação do contrato do gerente de futebol, agora ex-gerente de futebol do clube, o Paulo Pelaipe. Esse anúncio foi feito ontem, foi feito nesta segunda-feira. E hoje o Marcos Braz esteve aqui no CT e convidou os jornalistas para esse cafezinho, essa conversa informal. Ele pediu para que essa conversa não fosse gravada, a assessoria de imprensa do Flamengo, na verdade, pediu para que essa conversa não fosse gravada, mas eu vou tentar fazer um resumo para vocês aqui dos principais pontos abordados nesse bate-papo entre o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e os jornalistas que estavam aqui cobrindo a reapresentação do rubro-negro carioca. É claro que a crise foi o principal assunto tratado nessa conversa. O Marcos Braz disse que ele e o diretor executivo de futebol do clube, o Bruno Spindel, solicitaram ainda em dezembro a renovação do contrato do gerente de futebol, do Paulo Pelaipe, tanto que nessa semana foi divulgada uma foto, uma imagem do Paulo Pelaipe em Lisboa com o Jorge Jesus, conversando, planejando ali a temporada 2020. E o Marcos Braz disse que foi pego de surpresa ontem pela manhã, quando foi informado de que essa renovação não seria possível. Ele foi informado pelo Flamengo de que essa renovação não aconteceria. Num bate-papo com os jornalistas, o Marcos Braz disse que ficou incomodado, obviamente, com a saída do gerente de futebol, do Paulo Pelaipe. Ele queria a continuidade do trabalho, mas ressaltou que não ficou incomodado por não ter sido avisado com antecedência da não renovação desse contrato. Enfim, tentou minimizar essa polêmica, minimizar essa crise para que não haja efeitos nesse começo de temporada 2020 para o Flamengo dentro do campo. Outros pontos abordados nessa conversa com os jornalistas: negociações em andamento. O Marcos Braz admitiu que existe uma negociação pelo atacante Michael, grande destaque do Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás. Disse que essa negociação ainda não está num estágio avançado, mas admitiu que existe sim uma conversa, existe sim uma negociação em curso e o Michael pode pintar como reforço rubro-negro para a temporada 2020. Nesse caso, o principal concorrente do Flamengo seria o Corinthians, e aí dependeria muito da vontade do jogador, da opção do jogador em defender o Corinthians ou defender o Flamengo na atual temporada. Outro assunto que também desperta muita expectativa no torcedor rubro-negro: Gabigol. Fica ou vai embora? O Marcos Braz foi questionado sobre isso e disse que nesse momento é preciso ter paciência. Ele ressaltou, lembrou alguns outros casos, algumas outras negociações, como Rafinha, Felipe Luiz, em que o Flamengo teve muita paciência e essa negociação acabou com um final feliz para o torcedor rubro-negro. Disse que agora é o momento de esperar, de ter um pouco de paciência com o Gabigol. Fato é que o contrato dele com o Flamengo terminou, contrato de empréstimo, no último dia 31 de dezembro. Para que o Gabigol volte a vestir a camisa do Flamengo, será necessário um novo acordo. Ele pertence à Internacional de Milão, o Flamengo tenta contratá-lo em definitivo, mas pelas notícias que estão sendo divulgadas, inclusive pela mídia inglesa, alguns concorrentes fortes estão pintando nessa negociação. O West Ham, o Chelsea também seria um pedido do técnico Frank Lampard, mas o Marcos Braz mostrou o otimismo, disse que nesse momento
é preciso ter cautela, ter paciência para que o Flamengo consiga manter o seu artilheiro. A prioridade é a manutenção do camisa 9, que marcou 43 gols pelo Flamengo na última temporada. Enfim, João, esses foram os principais assuntos tratados nesse cafezinho. Agora há pouco, um longo cafezinho entre o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e todos os jornalistas que estavam aqui. João, volto com vocês aí nos estúdios do Expediente Futebol.